tudo bem? Hoje é o Dia Mundial da Motricidade Orofacial. Vocês imaginam o que é isso? É muito importante que a gente conheça que é uma especialidade da fonoaudiologia. Aquela ciência que estuda a comunicação humana, mas que também, através da comunicação, acaba trabalhando e estudando uma série de outras questões. A motricidade orofacial é uma especialidade. E nela, a gente acaba trabalhando com tudo que se diz respeito a essa parte, digamos assim, do pescoço para cima do ser humano. Então vamos pensar comigo. A gente trabalha a função da respiração, né? Então a capacidade de respirar pelo nariz, sem nenhuma dificuldade, sendo que a pessoa possa ter um hábito errado ao longo da vida, né? A capacidade de conseguir sentir os cheiros das coisas, reconhecer as coisas pelo cheiro. Então isso é uma habilidade do sistema respiratório, certo? Além disso, a capacidade de realmente ter fôlego, né? Porque a gente precisa de fôlego para falar. E daí entra uma outra questão que também é estudada na motricidade orofacial, que é a fala. A fala enquanto, digamos assim, a habilidade articulatória, a capacidade de unir os sons da língua que a gente fala, no caso português, para articular palavras, formar frases, fazer sentenças, né? Se a gente tem algum problema, por exemplo, de ordem respiratória, de falar assim, tipo, babai, né? Porque o nariz está entupido, a gente vai poder, por exemplo, falar errado algumas coisas, né? A gente chama de falar errado. Então, a pessoa vai trocar o M pelo B, né? Como se fosse uma troca, porque ela tá falando com o nariz completamente obstruído. Existe também aquelas pessoas que falam fanhoso, né? Que falam muito pelo nariz, que a voz escapa muito. Se você colocar a mão embaixo do nariz, você sente que escapa mais ar, né? Nesse caso também é a motricidade orofacial, através da sua especialidade, que consegue realmente avaliar essa pessoa, entender por que ela está falando de um jeito ou de outro, que tipo de musculatura que ela está se utilizando, da boca, da língua, do céu da boca, da bochecha, né? Até da própria garganta, que possa estar atrapalhando o desenvolvimento normal de fala dela. Uma outra questão que a gente estuda também dentro da motricidade orofacial é a habilidade de mastigar e engolir, né? Então a gente recebe, por exemplo, muitos pacientes encaminhados pelo ortodontista porque não consegue tirar o aparelho. Vocês já ouviram falar disso? A língua está empurrando os dentes e daí quando ele engole e quando ele fala, então ele não consegue tirar o aparelho de jeito nenhum, precisa ir para fono. Aí vem para fono para fazer uma avaliação bem detalhada das estruturas que aquele cara tem. Então, os dentes que ele tem, a musculatura se tá boa, se não tá, toda a parte de habilidade de movimentar essa musculatura, se a pessoa consegue, se não consegue, como que ela fala. Então, a gente faz uma análise bem grande de todas as estruturas para entender se esse cara tem alguma dificuldade que possa estar atrapalhando realmente o caminho do dentista. E junto com isso, a gente também conversa, né? Normalmente a gente troca bastante figurinha com o dentista para poder realmente entender se é o momento, se não é. Então, às vezes não é nem o momento dele começar na fono, às vezes precisa esperar um pouquinho, fazer um tratamento todo ortodôntico e quando estiver finalizando o tratamento ortodôntico vir para fono para fazer toda a parte realmente de melhora da musculatura. Essa melhora da musculatura, ela acontece através de exercícios que a gente chama de exercícios miofuncionais orofaciais. Então, é um monte de coisa que é difícil de acreditar que funciona, porque algumas são até engraçadas, mas dão um resultado muito legal, porque foi estudado, né? A gente estuda quais são os melhores exercícios para indicar para o paciente que tipo de músculo que a gente quer trabalhar com o paciente. Então, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente define pequenos grupos de exercícios musculares para ativar aquela musculatura em especial que a gente quer melhorar e trabalhar para aquele sujeito, né? Existe uma outra questão também da motricidade orofacial, que é a questão da deglutição, que é a habilidade de engolir,
né? Desde que o alimento é colocado na boca, aliás, desde que a gente tem o contato imaginativo com o alimento, de imaginar, a gente olha para um alimento, a gente já faz uma reflexão sobre ele. Nossa, será que ele é duro? Será que ele é mole? Será que ele escorrega? Será que ele é grudento? Então a gente tem uma série de referências antes de começar a comer. E tudo isso também é a fonoaudiologia que estuda. Então, quando a pessoa começa a engasgar muito, né? E engasgar não significa que ela está roxa, sufocada. Engasgar pode ser tossir no meio da refeição, antes, durante ou depois da refeição, ter muito pigarro, espirrar demais enquanto está comendo. Então, são sinais de alerta que a gente percebe. E as famosas broncopneumonias, né? A pessoa acaba tendo muitas pneumonias de repetição. Normalmente acontece mais em pessoas que tiveram algum problema neurológico, sofreram um acidente, tiveram um acidente vascular encefálico, né? O famoso derrame, né? Ou então acontece com as pessoas conforme elas vão envelhecendo, certo? Eu acho que são essas as áreas da fonoaudiologia que a motricidade orofacial trabalha. E como hoje é o Dia Mundial da Voz, eu sou fonoaudióloga formada pela PUC São Paulo, então achei muito importante compartilhar isso com vocês. Espero que tenha ajudado, espero que vocês gostem. E é isso aí, até mais. Valeu!